Oi, tudo bem? Estamos aqui para mais um papo de Umbanda, falando da nossa religião, que a gente gosta tanto. Só que cada dia mais a gente tem que se aprofundar para conhecer mais, entender melhor a Umbanda, para não confundir as estações, né? Para saber o que é, o que é o que. E hoje nós vamos falar de uma figura muito importante dentro de uma gira de Umbanda, que é o chefe de terreiro, que no candomblé se chama Pai de Santo, em outras religiões tem outras nomenclaturas, mas na Umbanda é o chefe de terreiro. Então, esse cara, ou essa pessoa, ela é uma pessoa muito importante dentro de um centro de Umbanda, numa gira. A importância dela, obviamente, é igual a de todos que estão dentro da gira. Ninguém é mais importante do que o outro dentro de uma gira de Umbanda. Porém, a responsabilidade dele é muito maior do que os outros da gira. Então, por exemplo, é uma pessoa que tem que ter regras, principalmente para ele próprio ou para ela própria. Então, exemplo, se o médium de Umbanda, ele não, um dia antes não pode beber, o chefe de terreiro, ele teoricamente ele não pode beber nunca. Ele tem que ser um cara que não beba nunca. Esse é o correto. Obviamente, bebe socialmente, toma um vinho, não é nada de absurdo. Porém, o ideal é que ele não se expõe em público com bebidas, com festas, com coisas fora do padrão, porque ele é um exemplo dentro do centro. Ele é uma pessoa que todos devem respeito e admiração, acima de qualquer situação. Pode ser pobre, rico, inculto, não importa. Mas ele, como chefe do terreiro, ele é a pessoa que os outros vão ter como parâmetro. O meu chefe de terreiro vive bêbado na esquina. Qual é o compromisso, qual é a hombridade que eu vou ter com esse centro se a pessoa que mais deveria dar o exemplo não dá? Vive mexendo com as meninas, ou a mulher fica dando condições para os homens. Não pode. Tem que ter uma postura. É uma pessoa que, quando acha, eu vou abrir um centro, primeiro, tem que ter conhecimento, tem que ter condições para abrir o centro. Não é porque em outras religiões, depois de 7 anos, não sei o quê. Na Umbanda não tem isso. Na Umbanda é conhecimento. Ele tem que ter conhecimento bastante para ter a responsabilidade perante aos seus médios, as pessoas que vão frequentar aquele centro. Por quê? Porque, obviamente, ele pode ser visão de vários espíritos ruins. Ele tem que ter conhecimento e condições espirituais de neutralizar essas coisas. Se esse cara, ou essa pessoa, numa situação, tomou um porre num dia anterior, como é que essa pessoa vai estar preparada para uma sessão espiritual? Como é que essa pessoa vai estar com a sua energia purificada para uma sessão espiritual? Não vai estar. E aí, obviamente, os problemas que isso pode acarretar
Não só para ele, mas para todos que estão dentro daquela gira, para assistência, para todo mundo. Então, a responsabilidade é muito grande. É uma pessoa que tem que se preocupar. Exemplo, a sessão começa às 9 horas. A sessão tem que começar às 9 horas. Existe toda uma preparação espiritual, toda uma linha de guias que estão preparados para aquele horário. Apesar de na espiritualidade não ter hora, mas o compromisso que você firmou é um preparatório, às vezes, de algumas semanas dos espíritos. Então, é muito importante que aqueles horários que sejam marcados sejam cumpridos. Vamos começar às 9 horas, 9 horas tem que estar pronto. Não, demorou. Demorou porque fulana avisou que vai se atrasar. Não importa. Não importa. Se atrasou, vai entrar depois que cantar para Exu. Vai ficar na assistência, sentado, só depois que cantar para Exu. Se o chefe do terreiro achar assim por bem, deixa entrar. Se for uma situação corriqueira, normalmente tem que voltar a assistir 3 sessões na assistência com a roupa do centro, sentadinho ou sentadinha. Porque compromisso é uma coisa que eu falo desde os primeiros vídeos. Não entre na Umbanda achando que é bagunça. Tem bagunça? Tem bagunça. Mas não é um lugar sério. Aonde tem bagunça não é sério. Cara, parte desse princípio. Cheguei no centro, vi bagunça, não é sério. Tem problema. Não vai te fazer bem espiritualmente. Só vai criar problemas espirituais. Às vezes você, com a tua espiritualidade, pode estar segurando um problema grave dentro do centro. E você está dando parâmetro e guarida para essa casa. Então, muito cuidado. Entrou, viu bagunça, pede maleme e vai embora. Pega o rumo da rua. Então, esse chefe de terreiro, que pode ser homem ou mulher, ele tem uma função muito importante dentro da casa. Exemplo, se ele é de incorporação, se ele incorpora, ele tem que ter um segundo elemento dentro da corrente que não incorpore, que vai tomar conta da sessão. Que o guia que vai incorporar nele, obviamente, vai comandar a sessão. Mas quem vai tomar conta da sessão não é ele. Ele vai estar dando consulta, vai estar falando com as pessoas e não vai estar podendo prestar atenção em tudo. Quem tem que prestar atenção em tudo é esse segundo elemento. Que na Umbanda não existe EQED. EQED é do candomblé. Na Umbanda não existe EQED. Na Umbanda existe esse segundo elemento, que é uma pessoa responsável por tomar conta da gira e não pode incorporar. Tem que ser um médium que não incorpore. Muitas das vezes, se puder ter vidência, melhor ainda. Mas se não puder, é muito importante que ele tenha conhecimento. Que muitas das vezes é ele que vai controlar toda a situação. Agora, tem muitos chefes de terreiro que deixam de incorporar, não incorporam mais. Pela idade, por vários motivos. E ele passa a comandar a sessão como um todo. Em todas as situações. Mas se ele incorporar, quem tem que ter obrigatoriamente uma pessoa para tomar conta da sessão, que não vai incorporar.
Então, esses são parâmetros que o chefe de terreiro tem que ter. A obrigação de estar preparado para escutar, recepcionar os médiuns nas situações que eles precisarem. Muitas das vezes o médium tem um problema pessoal, tem um problema familiar, tem um problema, seja o que for, que muitas das vezes esse chefe de terreiro vai ajudá-lo com conselhos, com conversa, explicando. É a pessoa ideal para recepcionar os novos médiuns, conversar, explicar como é o funcionamento do centro. E não sair delegando para todo mundo situações que futuramente você possa se impressionar. Pô, mas aquela pessoa fez aquilo? Eu nunca iria imaginar, mas acontece. As pessoas são falhas. As pessoas são vaidosas. Então, essa vaidade a gente tem que coibir. E tomar muito cuidado para que ela não tome uma proporção fora do padrão. Em outros vídeos, nós vamos continuar falando sobre a função do chefe do terreiro, que é muito importante. Muito obrigado e até a próxima.